19ª edição do projeto Pensando Fora da Caixa, e hoje, de modo especial, nós estamos aqui com uma convidada que ainda não havia participado do nosso projeto, que é a professora Jaqueline Ziroldo, ela que tem uma vasta experiência no campo de pesquisa. Nós já vamos falar um pouquinho sobre a professora Jaqueline, e ela também terá a oportunidade de falar também um pouco sobre a pesquisa dela. Nós também temos aqui o nosso colega aqui, professor Misael de Souza, que sempre tem estado conosco aqui no projeto, também é um dos organizadores do projeto Pensando Fora da Caixa, e hoje nós estamos aqui trabalhando com um tema muito interessante, que é a liturgia cristã, né? O tema que, na verdade, nós colocamos, né, expusemos aqui para vocês, para participarem, é uma análise histórico-sociológica da liturgia cristã, né? Então, eu gostaria de, neste momento, apresentar para vocês o professor Misael Pinto de Souza, que é bacharel em Teologia e em Filosofia, bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, onde também concluiu seu mestrado em Filosofia. E a professora Jaqueline Ziroldo, que também tem uma formação muito interessante, ela tem formação em música pela Universidade Estadual, a Unesp, também tem graduação em Sociologia, mestrado e doutorado em Ciências Sociais e Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, e o pós-doc dela pela Universidade Mackenzie. Muito obrigada, Alexandre, Misael, pela oportunidade. Pensando Fora da Caixa é demais, eu acho que vocês contribuem demais, quem está ouvindo já sabe disso, né? Mas fica aqui mesmo a minha fala, que é fantástico. E eu queria responder essa pergunta aqui do Alexandre, enquanto trajetória, mas não só acadêmica, porque o que me levou a estudar o culto, Alexandre e Misael, foi sempre trabalhar no culto, né? Então, eu, pela minha formação musical, eu desde jovem trabalhei com música na igreja. Trabalhar com música na igreja, gente, é fazer tudo e um pouco mais. Lá, né, na minha juventude, vamos deixar a década para lá, o que acontecia com a questão da música? Primeiro que tem uma questão de feminilização muito grande das pianistas e das organistas, né? A gente tem isso na história do culto brasileiro. Eu era organista, a minha formação toda foi em música erudita, música clássica, conservatório, depois do conservatório direto à faculdade de música, bacharelado de piano, aquela formação densa, erudita, e obviamente trabalhava na igreja com o quê? Como pianista dos hinos tradicionais. E eu entrei exatamente naquele momento em que os cânticos e as bandas começaram a fazer força para participar ativamente da liturgia. Eu fiz parte desse processo, eu vivi esse processo em que o culto começou a ser uma tensão entre a galera mais nova para conseguir colocar um outro tipo de música. E aí, eu que sempre fui ali, aquela musicista formada, leitura, partitura, chega a moçada e começa a falar, pô, Jaque, toca uma cifra. Eu falava, mas o que é isso? Como assim cifra? Que são os acordes, aquela... Não, gente, eu não sei tocar música popular, não, eu não sei improvisar, meu negócio é partitura. E aí eu estava, de um lado, sendo forçada pela mocidade para, vamos dizer assim, estender o meu repertório para os novos cânticos, mas, do outro lado, pela liderança da igreja, que não aceitava essa introdução dos novos cânticos. E aí, eu quis pensar fora da caixa mesmo, porque eu comecei a questionar tanto essa demanda dos jovens, quanto a tensão e o conflito e a proibição dos pastores, dos conselhos, etc. e tal. É importante falar que eu me converti na metodista, na igreja metodista, e depois fui para a IPB. E eu passei por esse processo, tanto na metodista quanto na IPB. E aí eu comecei a me perguntar o seguinte, o que é que tem de diferente esse cântico? E eu comecei a trabalhar com uma coisa que é a inódia protestante no Brasil. Eu falei, eu quero ver de onde vêm esses hinos. Eu quero ver qual é a origem desses hinos. Porque me parece que esses cânticos norte-americanos, estadunidenses, têm a mesma base melódica, rítmica, parará, parará, que alguns hinos que a gente toca no inário. E eu fui atrás dessa inódia, curiosamente, comecei a dar palestras sobre inódia, que é exatamente
A Inódia consiste nesse conjunto de hinos tradicionais, né? Então a gente entra no processo de hinologia, que é estudo dos hinos, e eu comecei a quebrar algumas coisas, né? Eu lembro que eu fui para um acampamento de jovens para falar sobre música, e eu falei, olha, gente, o hino tal que a gente canta, ele não é sacro. Ao contrário, ele é lá da Sinfonia de Beethoven, e a letra dessa Sinfonia de Beethoven está fazendo toda uma adoração, uma saudação a deuses profanos, da natureza, disso, a outros tipos de divindade. E aquilo começou a impactar. Olha, essa música aqui, a letra original era isso, aquilo. E aí eu comecei a entrar num processo de desnaturalizar, ou seria melhor falar assim, dessacralizar a ideia de que alguns hinos serviam para a igreja e outros não, porque eu fui na origem desses hinos. Numa das palestras que eu fui dar numa igreja, eu acabei a palestra, tal, o pastor dessa igreja veio falar comigo e falou, menina, você questiona demais, você pensa demais, por que você não vai fazer um mestrado disso? Olha só que interessante. Então, eu já estava aqui com os meus 30 anos de idade, já com filho, já estudando por conta própria muito sobre isso. Eu fui fazer o mestrado, fui na Metodista, e eu tinha dois campos, né? Um era discutir liturgia e inódia, e aí eu ia para o campo da teologia, história e teologia, ou discutir isso no aspecto da sociologia. Aí eu agarrei a sociologia com as duas mãos. Weber foi a minha primeira paixão na sociologia, aquela ética protestante pulsava ali, aquela coisa tal, e eu fui discutir mercado de música gospel. Por quê? Porque não dava para eu discutir inódia a partir, trazer esse conceito a partir da sociologia. Mas quando eu trouxe a questão do mercado de música gospel, eu consegui trabalhar com sociólogos da religião que vão discutir exatamente marketing religioso, mercado religioso, etc. e tal. Então eu tinha um arcabouço teórico ali legal. E aí eu fui para o mercado de música gospel. Pensa assim, você está numa universidade, você está fazendo pesquisa, você vai discutir mercado fonográfico. Imediatamente, tanto os colegas, como os professores, como o próprio orientador colocaram, olha, você vai ter que trabalhar com quê? Com que referencial teórico? Frankfurt. Vamos discutir indústria cultural. E eu fui com esse repertório, indústria cultural, tal, alienação, os meios. Quando eu cheguei, gente, nos shows, no trabalho de campo, aconteceu aquela coisa que todo pesquisador... Pesquisar é lindo, né? O trabalho de campo é maravilhoso, porque você vai com referencial teórico, mas você tem que ter um olhar, né, para ver se aquilo vai dar conta do fenômeno que você está estudando. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com jovens que tinham uma experiência religiosa naqueles shows. E eu falei, gente, se eu trouxer Adorno aqui e só pensar nos meios, eu não vou dar conta de entender esse sujeito. Não sei se vocês estão aqui acompanhando o raciocínio. Aí o que aconteceu? Eu mudei, falei, não, não vai dar. Eu vou ter que ir para o campo simbólico. Aí eu fui para Campbell, para Pierre Bourdieu, para entender a apropriação simbólica, a ressignificação daqueles espaços pelos jovens. E aí eu fui nos jovens, não no show, eu fui no sujeito. E o que aconteceu? Quando eu ia nos shows, o trabalho de campo era assim, era desde comprar o ingresso, até ficar na fila, ficar tirando foto da fila, pegar pessoas, entrevistar na fila, até no show, que você pulava junto com a moçada, porque eu era pulada junto, um de um lado, outro do outro, aquela coisa doida. Pense em tudo quanto é show gospel que eu fui na vida, em feira gospel. E o que aconteceu? Eu encontrei um número absurdo, surpreendente de jovens protestantes nesses shows. E aí, eu falei, caraca, meu, acho que não podia falar caraca na live. Caramba, meu, o que acontece com esse povo? Eu lembro que na época, o professor Leonildo, o meu grande mestre, né, ele falou, gente, essa moçada é meio esquizofrênica, porque eles são lá todos tradicionais, tem um culto todo tradicional, mas estão indo em show gospel. Tenta investigar isso. Bom, não era o meu objetivo, né? Eu concluí o mestrado, mas aí é que eu entrei no culto. Por quê? Porque eu fui entender como é que esse mercado, como é que esse jovem que estava lá
tendo uma experiência, e aqui eu vou falar como socióloga, né? Quando eu chego para o sujeito e falo, como você entende esse show? Se o cara fala é uma adoração, eu tenho que captar a fala dele. Eu tenho que, a partir da sociologia, que aqui eu tive que ir para Weber, né, para pensar no simbólico, eu tive que aprender como pesquisadora o significado que os jovens davam para aquele momento. E eles davam um significado religioso. Era lúdico, mas era religioso também. Então, aí, eu quis ir num locus, num local estritamente religioso, que era o culto, para entender como que este jovem, né, protestante, né, presbiteriano, batista, metodista, como presbiteriano independente, como é que ele ficava no culto tradicionalzão dele, com o coral, com os hinos, com aquele conflito intenso que existia de trazer novos cânticos e pulando lá com a galera, né, nos shows gospel. E aí que eu fui para o culto, e foi nessa pegada que eu cheguei, né, no trabalho de campo. Aí no doutorado, eu fui falar da influência do mercado de música gospel, né, no culto protestante. Eu tive que fazer um recorte, é óbvio, e aí eu recortei a IPB, porque era um ambiente que eu dominava, já estava na IPB há uns 15 anos, e foi aí que eu me deparei com o estudo do culto propriamente dito, e voltei, né, a trabalhar com a Inódia, e partir de um pressuposto, que era entender como é que aquele sujeito entendia aquela liturgia tão diferente do show gospel e conseguia colocar esses dois momentos tão distintos como uma experiência religiosa. Então, a minha trajetória para chegar no culto foi a trajetória da inquietação, né? Que eu acho que é a trajetória do pesquisador, né? O pesquisador, ele tem aquele desconforto, e o desconforto vai levando a gente para isso. E aí eu chego, né, no culto como objeto, um objeto sociológico de análise, né? Então, a trajetória foi mais ou menos essa, tá? Em rápidas palavras aqui, perdão se eu falei demais. Agora eu queria também ouvir aí o Misa dialogar, o professor Misael aí dialogar conosco, um pouco aí, falar um pouco também a partir da experiência dele também, da pesquisa, da vida, enfim, porque o Misael tem umas coisas muito interessantes para comentar com a gente aí, da perspectiva que ele enxerga também a questão da liturgia cristã. Fica à vontade, Misa. Obrigado, Alexandre. Em primeiro lugar, né, saudar aqueles que estão nos acompanhando em mais uma live, quem já está com a gente há algum tempo, alguns são seguidores mais ali fixos, né, outros novos, mas todos sempre bem-vindos, e obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente possa contribuir. Dar oficialmente a meu boa noite, né, ao Alexandre, a Jaqueline, dizer que é uma satisfação poder participar junto com ele sempre, e aqui poder estar nesse diálogo, né, com a Jaqueline, que está participando pela primeira vez com a gente, e aí tem até um pós-doc aqui, né, que a gente fica, como é que dá o nome? Numa posição mais de ouvir, né? Então, assim, contribuir de maneira sempre tentar trazer algum tipo de contribuição para a discussão aqui, né? A partir um pouco do que o Alexandre falou, na minha limitação do assunto, mas o Alexandre falou algo interessante, porque eu tive uma vivência, né, religiosa. Eu sou filho de pastores, para quem não sabe, né? E fui da Igreja Assembleia de Deus, né? Depois nós tivemos uma igreja, abrimos uma igreja mais independente. Depois eu fui pastor na IPU e eu posteriormente pedi minha desoneração, né, do ministério. Hoje eu não estou mais pastoreando e não me vejo como tal, apesar de que meus alunos ainda insistem, né? Tem aquela teologia que diz que sempre eles argumentam, professor, a unção não perde a unção, não, tal, e fica aquela brincadeira, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem uma caminhada também aí no ponto de vista litúrgico, curioso, porque
foi curioso, assim, você sair de uma denominação onde você se execrava, de certa maneira, aquela liturgia mais tradicionalista, né, como com palavras pejorativas, tal como formalismo, né, frieza, legalismo e toda aquela coisa que não tinha o poder do Espírito Santo, né, ficava prendendo o Espírito Santo numa caixa e tal, para uma liturgia, né, mais bem mesmo, até a gente conversando antes da live, né, quando eu falei para a Jaqueline que eu fui pastor da IPU, ela falou, então você foi, né, a liturgia, né, porque a IPU, ela tem essa coisa da liturgia muito forte, né, e a liturgia tradicional, né, uma liturgia de cunho no meu ponto de vista, europeizada, né, então a IPU tenta manter, por exemplo, um tipo de liturgia que tem referências no sentido das vestes, dos tempos litúrgicos, né? Da organização do espaço, da organização do tempo, ligadas a uma tradição europeia. Existiu no começo da IPU uma tentativa de mesclar isso com uma cultura brasileira. Nós tivemos pessoas aí que fizeram esse esforço, mas inclusive eu conversava com um colega meu pastor, ele disse assim, olha, para fazer esse nível de liturgia, que é fazer uma mescla entre a cultura, né, tradicional e a cultura popular, tem que ser muito genial, porque assim, por exemplo, a gente teve na igreja anglicana, por exemplo, um cara muito, muito importante, que a Jaqueline deve conhecer, que é o Marasquim, né? Que é um grande liturgista e que batia muito forte nisso, né? Na ideia de fazer uma liturgia brasileira, né? Mas com as questões populares, e era de uma genialidade fantástica. O Marasquim, você pega as composições musicais dele, eu fico maravilhado de ver assim como que ele consegue unir a música clássica, né, erudita nas composições, com a música popular, inclusive aspectos populares não necessariamente ligados a MPB, mas de uma musicalidade regional mesmo, né, de caráteres regionais, assim. Então, para você manter, é bonito, é interessante, mas eu acho que já que a gente vai falar isso, numa cultura fast food como a nossa, é mais fácil, né? Passando aí pela escola de Frankfurt, que eu tenho muita crítica à escola de Frankfurt, mas essa questão da ideia de consumismo, eu acho que é bem interessante para mostrar como que essa massificação, esse elemento da imediaticidade, né? Da não reflexão, da satisfação imediata de um prazer e de determinados desejos, que entra no campo, né, também da liturgia, né? A gente tem uma liturgia hoje nesse nível, né? Então, assim, um pouco falando da experiência e dos problemas, eu acho, práticos, que se levantam em relação à liturgia a partir do meu ponto de vista. Para encerrar essa primeira parte, e não me delongar, eu me vi nessa situação, né, que inicialmente era muito legal, né? Eu achava, e eu estudei bastante, assim, dentro das minhas limitações. O fato de eu estudar bastante não quer dizer, no meu ponto de vista, que eu acho que foi suficiente para me ter um conhecimento, assim, que eu gostaria de ter da liturgia. Mas deu um pouco para entrar dentro desse universo e conhecer algumas coisas, né? E era bem legal, né? Explorar esse aspecto simbólico, esse aspecto da tradição, que era um aspecto que eu não tinha experimentado, né? Apesar de você ter uma tradição assembleiana, mas é aquela coisa, né? Existe uma tradição, né? Não é porque o cara diz que ele é pentecostal e que é o Espírito que está ali, que ele não tem uma liturgia fixa, né? O cara diz assim, o Espírito Santo está operando aqui, mas todo dia é aquela abertura, 2 hinos da harpa, leitura da palavra, apresentação dos pedidos, jovens cantam, saudação, irmão, não sei quem, o grupo dos homens cantam,
depois tem algum testemunho e tem a pregação. E aí o Espírito, às vezes, opera lá no finalzinho, né? Porque quando alguém se levantava para profetizar no meio do culto, por exemplo, sempre tinha a crítica muito forte, né? Assim, calma lá, que não é assim as coisas, né? Aqui é o pregador que está pregando, né? Ele é o portador da palavra, né? Ele tem a palavra, então era meio assim, já o conflito ali, para falar um pouco, fazer uma referência ao livro do Alexandre, né? O conflito entre o sacerdote e o profeta era muito intenso, né? Ali no culto pentecostal. Já na liturgia presbiteriana, da IPU, por exemplo, era algo bem interessante, mas que eu sou uma pessoa muito enjoativo de tudo, né? Chegou um momento que passou aquela euforia inicial das vestes litúrgicas, da clergyman, e das cores, e do tempo e tal. Eu disse, nossa, agora já me perdoe os irmãos da IPU que eu tenho um carinho muito grande, né, por eles, é uma igreja que está no meu coração, mas, assim, chegou uma hora que eu fiquei já meio assim, né, seria bom agora já mudar um pouco aqui, mesclar alguma coisa diferente, né, colocar e tal, algo de uma outra dimensão, e já no final, quase na minha saída, eu já estava pregando igual pentecostal de novo, então, aquela coisa, né, do ser humano, mas, enfim, a conclusão que eu chego, só para parar essa primeira parte, passando da minha. Pegando um pouco esse elemento inicial da minha vida, e o que eu posso trazer disso, a Jaqueline falou uma coisa muito interessante, que os jovens, por exemplo, eu via, e uma vez a gente descobriu numa visita pastoral com outro pastor, que um jovem, não devia falar isso, mas se cair, o pessoal ouviu, ele estava na bola de neve, né? Então, e aí o meu colega assim se assustou, né? Nossa, você está na bola de neve, né? Ficou aquela coisa. A necessidade, né? Então, de você ter uma dinâmica maior que no final estava vendo, assim, né? Eu achava que era importante ter, eu acho, essa mescla. E é uma coisa que talvez seja um ponto aí para reflexão. Eu estou falando muito do campo de vista dessa apropriação inicial. Como filósofo, é claro, eu queria partir depois para um segundo momento de fala, para falar, e eu vou, claro, eu acho que quando a gente fala de liturgia, é muito difícil não ter que entrar na seara da sociologia, das ciências sociais, né, da antropologia, e eu vou entrar, digo já de cara, né, humildemente nessa seara, porque não é a minha, né? Mas, assim, eu vejo que não tem como partir e pensar a liturgia sem a consideração das ciências sociais, porque você está partindo de simbolismos, né, de construção, de coletividades, de ações, né? Você não está partindo de reflexões de pensamento, mas você está partindo do concreto, de como que as pessoas organizam a sua existência a partir, né, daqueles eventos, né, a partir do espaço, a partir do tempo, a partir dos ritos, como que elas organizam seus mitos, a partir de rituais, né? Aliás, partem de ritos para organizar seus rituais e assim por diante. Mas eu paro por aqui e aí a gente vai para um segundo momento. E que contribuição a sociologia pode trazer à análise do culto, né, de forma geral? Vamos falar do culto cristão, porque culto protestante, enfim, porque nossas pesquisas passaram por ali. Mas a gente pode falar de culto de forma geral, muito mais aberta, né? E como eu me lembro, agora eu me recordei, agora quando o Misa comentou, você também fez alguns comentários, eu me recordei que esse aspecto estava presente em um dos seus trabalhos, eu não me recordo em qual agora, que você analisava essa questão da estetização do culto. Mas fique à vontade, se não quiser falar disso, e quiser tocar ou não, fica a seu critério. Eu só chamei a atenção porque eu me lembro que foi algo que eu recorri na época para leitura. Vamos lá. É fantástico falar de estetização, porque primeiro a gente tem que entender... eu não ia por esse caminho, mas eu vou, tá? Agora, a gente tem que entender o conceito de estética, porque a estética, ela é autorreferente,
né? A estética é muito usada, obviamente, no campo artístico, esse nome, né? Ele é criado na modernidade, a experiência estética, né? Então, na realidade, ela se torna autorreferente. Então, quando eu falo de estetização do culto, eu estou querendo dizer que aquele culto, ele tem que ter modelos que signifiquem e que sejam autorreferentes ali entre a relação do mito e do rito. Então, ele vai, né? As pessoas, é aí que entra a sociologia, aqueles que têm o poder, que podem produzir a liturgia, eles vão criar uma linguagem estetizada, que seria uma linguagem autorreferente, mas aí é uma crítica, e a minha crítica é de Bourdieu. Qual é a crítica? Musicista, estética na veia, tem que tocar Debussy como a estética de Debussy, Beethoven como a escala. Aí, de repente, você lê o Pierre Bourdieu que fala assim, olha, isso é código. E só vai se apropriar da experiência estética quem se apropriar do código. Foi uma pesada no estômago. Por quê? Porque aí você decifra que toda essa questão de estética é autorreferente, e como é autorreferente, inclui quem conhece, quem se apropria dos signos estéticos, mas exclui aquele que não se apropria. Então, quando a gente fala de estetização do culto, a gente está falando, ele tem que ter, e tem, por si próprio, uma linguagem que é autorreferente, mas aqui está o grande problema do culto, que é, se ele é um culto público, acho que a antropologia aí, se Misael for discutir isso, se ele é um culto público, se ele é um culto que está, aquele que está oficiando o culto, o sacerdote, que tem essa função de dirigir o culto, se ele sabe que esse culto é público, ele tem que ter contatos, ele tem que criar pontes de significado para quem não participe, para quem nunca se apropriou daquela linguagem. Então, a gente tem que entender, sim, a estetização deste culto, mas entender que essa estetização, e aí eu trago Pierre Bourdieu, ela não é feita no abstrato. Então, quando a gente vai com um olhar sociológico para o culto, a gente desnaturaliza, né, a liturgia e a estetização, como eu desnaturalizei a experiência estética na minha vida a partir de Bourdieu. Ele tirou esse prazer de mim, danadinho, depois, assim, demorou para eu poder voltar naquilo, porque ele me roubou isso. Eu lembro que no curso de estéticas contemporâneas, o curso de especialização do Mackenzie, o curso era de estéticas contemporâneas na área da filosofia, e a gente discutiu muito estética e tal, e eu dei um texto do Bourdieu para um grupo que falou, professora, a senhora acabou com o curso, porque a gente não quer mais fazer isso, porque é exatamente esse desconforto que o Pierre Bourdieu fala, até quando a gente vai formar o gosto, né? Essa formação do gosto, ela está vinculada com o quê? Com toda essa relação de produção e reprodução, né? Produção e reprodução religiosa, eu vou aqui fazer o recorte. Quando a gente fala de sociologia, portanto, Alexandre, é trazer a questão da busca pelo monopólio da produção e reprodução religiosa. Então, eu começo olhando para o culto, dizendo, essa liturgia nem é divina, não é de Deus, porque sempre existiu esse papo. Porque a liturgia, porque Deus, porque é assim que Deus agrada, porque Deus se desagrada daquilo, porque... foi isso que eu ouvi a vida inteira. Então, quando você fala em produção e reprodução religiosa, você está falando de um grupo de especialistas que adquiriram legitimidade pelos leigos, independente disso ser no sentido protestante, em que não existe leigo, porque todos são sacerdotes, como no sentido católico, ou seja, esse grupo de especialistas da religião produz a liturgia, é legitimado, se autolegitima e é legitimado pelos leigos. E aí eles vão dizer, essa liturgia é a correta e não é, e essa não é. E ao que Bourdieu fala de uma alquimia. Por quê? Porque esses produtores da religião, a gente tem que entender que eles querem dar e conferem um significado religioso e remetem esse religioso ao próprio sagrado ou à própria divindade. Então há um discurso em que tocar naquilo é tocar no que é sagrado. Daí a ideia que eu falei da Inódia. O que é música sacra?
né? Você pega, tem um livro da Henriqueta Braga que ela fala sobre a história da música sacra no Brasil. Qual é a música sacra? A música sacra que está no inário, nos inários que foram consagrados por aqueles que têm a exclusividade, né, de fazer e de dizer isso pode, isso não pode. Então, a sociologia, ela trata o culto como este local de conflito entre os especialistas, porque os especialistas são todos aqueles que podem produzir, entre os especialistas e os leigos, né? E, obviamente, vai discutir o culto no seu aspecto interno, que o Misael usou aqui duas palavras, o rito e o mito. Então, vou trazer aqui Joaquim Vac, quando ele fala, a gente tem a tendência de dizer que o mito forma os ritos que formam os rituais. Mas eu, palavra do Vac, nunca consegui entender se o que vem primeiro é o rito ou o mito, porque eles dialogam o tempo todo, porque a gente não conhece uma religião que já não esteja colocada em ritos, que já não esteja colocada dentro de rituais. Então, a gente não consegue pensar num mito que já não esteja automaticamente sendo um rito, e o rito transformando ou reafirmando o mito. Então, quando eu fui para a sociologia, quando a gente fala de monopólio da produção, é exatamente isso. Aqueles que dizem, esta é a teologia correta, portanto, a gente está falando em teologia, e este é o rito correto, esta é a liturgia correta. E aí a gente tem que trazer isso historicamente. Quem são essas pessoas? Por que elas vieram? Da onde elas vieram? Né? E aí eu fui para a história do culto, eu estou me delongando muito, vou tentar parar um pouquinho essa parte, que eu acho ela muito importante, porque eu fui para a história do culto. Fica à vontade. Eu fui para a história do culto protestante brasileiro. E aqui eu vou fazer um recorte, por que culto protestante? Embora a gente esteja falando de culto cristão, é bom a gente perceber o seguinte: no catolicismo, a liturgia, ela sempre esteve à mão dos oficiantes, ou seja, dos clérigos. Então, isso ficava muito claro. O coral era dos clérigos, o canto-chão surge na Igreja Católica, né? Todos, inclusive, as várias regras que a gente tem da harmonia, elas vieram, né, de toda uma história que remonta à Igreja Católica e aos clérigos, as notações musicais, enfim, tá? Os cantos gregorianos, tudo que a gente pode pensar em termos de história da música, a gente está no mundo ocidental pensando na Igreja Católica. Por quê? Porque eles tinham uma forma muito tranquila de ver. O sacerdote, e aí na classificação sociológica, inclusive, o sacerdote é aquele que cuida e que oficializa o culto. O culto pode ser oficializado por quem não é sacerdote, mas Weber vai dizer, não há sacerdote sem culto. Há culto sem sacerdote, mas não há sacerdote sem culto. E aí a Igreja Católica coloca isso de forma muito clara e fala, quem faz a liturgia somos nós. Quem, na realidade, ativa essa liturgia somos nós, os padres cantam, os padres rezam, os padres dão a bênção, os padres fazem todas as procissões. Tá bom, agora vamos para a Reforma Protestante. Qual é o princípio da Reforma Protestante? Qual que é? Sacerdócio universal dos crentes. Opa! Aí há um conflito inerente nesse culto protestante que é mais latente do que o conflito na missa católica ou no culto católico. Por quê? Porque eu estou falando agora de um culto onde todos são sacerdotes. Então, quem é que pode legitimar esse culto teologicamente falando? Então, a análise sociológica me fez olhar já para o culto protestante e falar, nossa, ele tem um problema aqui, que é como que essa liturgia pode ser representada por um grupo de clérigos se não existe o clericalismo no protestantismo, ok? E aí a gente vê que assume, obviamente, os especialistas da religião, eles se assumem como
sacerdotes e clérigos na hora de dizerem esta é a liturgia, e sacralizam a sua própria atividade como sacralizam um tipo de ritual, que é o que a gente entende por liturgia, que exatamente são os vários ritos, as orações, as formas, os cânticos, as passagens, ok? O que acontece? No Brasil, esse modelo ele vai ser construído baseado no modelo estadunidense, que já tinha, vamos dizer assim, se desvinculado desse modelo europeu que o Misael está falando. Nos Estados Unidos, por várias questões, o culto se tornou mais informal, né? Então, este culto chega no Brasil, este culto começa aí, se a gente pensar nos Cali, Sarah Cali, Robert Cali, eles dão toda uma cara doméstica e familiar para o culto, até por falta de pastor, porque um pastor ia lá, fazia o culto. Gente, eu peguei caderninhos de escola dominical, né, em que a professora da escola dominical atrás tinha escrito o hino, né, um verso e um refrão, 2 versos, né, e o refrão, e falado, olha, este foi o hino que o pastor tal nos ensinou e que a gente vai decorar até a próxima vinda dele. Ou seja, não existia pastor para tudo, este culto era um culto doméstico e feito pelo leigo. Então, aqui começa a existir um conflito muito grande, por quê? Porque há essa dinâmica dialogal entre o rito e o mito. Esse rito na mão do leigo, ele faz um confronto direto com a própria teologia, com o próprio mito. Então, o campo protestante, o culto protestante, ele assume essa pegada. E no Brasil, para que o rito se mantivesse, facilmente, esse modelo estadunidense, o modelo de prédica, principalmente o modelo dos hinos, ele foi sacralizado, enquanto que toda a cultura brasileira foi demonizada. Se a gente pega a história documental do protestantismo no Brasil, a gente vai ver mesmo missionários falando, olha, eu não sei o que fazer. Né, o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, fala, né, e é bem interessante porque ele vai falar do catolicismo sincrético e como que os missionários protestantes chegam aqui e se dão conta de um catolicismo frouxo, que nem tinha uma liturgia rígida. E a gente pega a história documental do protestantismo e esses caras falam, gente, eles não se apegam à ritualização, eles dançam com o menino Jesus lá na praça, o que a gente vai fazer com isso? Então, há uma demonização dessa cultura, e todo elemento brasileiro, todo elemento cultural, ele é entendido como aquele que não serve para o culto. Foi muito fácil se constituir, né, uma hegemonia estadunidense no culto protestante aqui, com hinos norte-americanos, com hinos traduzidos de lá, e se a gente for pensar hoje, a gente saiu do modelo estadunidense para o modelo do mercado estadunidense, porque a gente tem os modelos de bandas, né, que estão agora na Austrália, aqui Hillsong, essa pegada toda, e os outros modelos que também vieram dessa concepção consumista, norte-americana, hegemônica, etc. Ou seja, a gente até conseguiu quebrar, em termos de inódia, uma pegada tradicional, mas percebem que a gente se manteve dentro de uma linha de importar cultura, e não de trazer o culto dialogando com a nossa cultura. Aí eu vou parafrasear o saudoso Mendonça, que ele fala de uma conversão isolacionista. Então, a estetização do culto protestante brasileiro é isolacionista. Não dialogou com a cultura local, demonizou essa cultura, né? E de tal forma que toda vez que se tentava colocar alguma coisa, isso era imediatamente confrontado. Gente, eu vou falar para vocês, no ano de 2000 e pouco, a gente não está falando de 1800. Eu participei, já quando eu falava do culto, de um dia inteiro de reunião de sínodo para falar sobre bateria, rock e palma. Se era do demônio, se não era do demônio.
Isso foi com rock, que a gente consegue, né? Porque a gente tem essa balada rock, esse pop muito no ouvido. Imagino que não era falar de samba. E aí eu lembro do Marasquim, numa das aulas dele, que o Misael trouxe aqui o Marasquim, que ele foi o cara que lutou por essa liturgia brasileira, e ele fala, olha, a gente não pensa numa adoração chegando a Deus em forma de samba. E ele cantou ali um sambinha, né? E a hora que ele cantou aquele samba, eu vou até aqui falar para o Misael, ali o Espírito falou, pastor. Ali o Espírito falou, porque assim, eu senti no arrepio da... Falei, gente, que delícia seria adorar ao Senhor com esse samba-canção. Mas esse samba-canção é a versão demonizada desse culto estadunidense, né? Então, é nessa pegada que a sociologia contribui, porque ela desacraliza a liturgia, né? E ela mostra, a partir, inclusive, de um princípio reformado, que tem que existir um diálogo um pouco mais franco entre essa teologia reformada, onde todos são sacerdotes, e a produção cultica e a produção litúrgica. Ou seja, a sociologia fala, a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir e trazer para essa rede de significados o povo brasileiro, das suas várias regionalidades.